Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do TaxTime, o podcast da Syncro sobre tecnologia e transformação fiscal. No episódio de hoje, nós vamos falar como a IA se tornou fundamental dentro da estratégia das empresas, e em especial nesse momento da reforma tributária. Então, a gente vai nesse bate-papo fazer uma conexão muito grande e mostrar como que a gente pode efetivamente aplicar a tecnologia da IA dentro do nosso ecossistema fiscal, como que ela pode ajudar a gente diante do grande desafio da reforma tributária. A gente também vai abordar muitos tópicos relacionados à geração de valor. Ou seja, como aplicar a IA, mas garantir o sucesso e retorno dentro dos projetos, e não aplicar a IA simplesmente por aplicar. E também a gente vai falar sobre como que fica o próprio trabalho, né? O nosso dia a dia do mercado de trabalho e das pessoas com o uso da IA dentro do ecossistema fiscal. E para essa nossa conversa, eu trouxe hoje dois convidados, dois colegas meus da Syncro. Estão comigo aqui Roberto Caetano, que é diretor de engenharia e produto, responsável pelas soluções da Syncro, e também Maurício Aveiro, o CEO da Syncro. Eu agradeço muito a participação. Roberto, obrigado. Por favor, se apresente para a gente. Obrigado, Bruno, pelo convite. Bom, esse é um tema que acho que é muito importante a gente tratar e é muito oportuno no momento que a gente está passando agora da reforma tributária, onde a inteligência artificial, a gente sai da teoria, né, sai de conceitos e começa a pensar em como aplicá-la para ter ganhos agora na reforma tributária. Então, acho que é um assunto bem relevante. Bom, e sobre minha jornada na Syncro, eu entrei em 2001, então já tenho 25 anos de empresa. Comecei como estagiário numa área de suporte, passei pela área de engenharia, que lá no passado nós chamávamos de desenvolvimento, né, só. Hoje o nome mudou um pouco. E em 2008 assumi a gestão de uma área de engenharia. E no ano passado, final de 2025, assumi a direção da área de engenharia. Então, eu passei aí por várias etapas aí da minha carreira dentro da Syncro, em vários níveis, e isso contribuiu muito para o meu aprendizado na área fiscal. Então, assim, a minha carreira, de uma maneira geral, foi construída dentro da Syncro. Legal, Roberto. Então você participou de muitas transformações já dentro do ecossistema fiscal. Desde a época que a impressão era no papel, né? Usava outros meios magnéticos até o momento que nós estamos agora, que a IA está revolucionando. Legal. E Maurício Aveiro, Maurício, por favor, fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Ok, Bruno, obrigado pelo convite, e a participação aqui é muito, muito especial em vista do que está acontecendo no mercado com a introdução de uma nova tecnologia poderosa como é a inteligência artificial. Tenho um pouco mais de 8 anos na Syncro, como presidente da Syncro, um pouco mais de 40 anos de vida profissional, e eu diria que nessas poucas décadas, mas bastante tempo, vi muitas coisas acontecerem em termos de tecnologia, e cada passo que damos na tecnologia, mais entusiasmamos na obtenção de resultados através da tecnologia. A IA permite sonhar se devidamente e da forma correta usarmos como uma tecnologia que vai nos ajudar a conseguir metas interessantes, resultados. Legal, muito bom. E para começar nossa conversa, eu gostaria, Maurício, de perguntar para você, como CEO da empresa, como que você entende o uso da IA numa estratégia corporativa? A gente tem ouvido muito, né, notícias e todos falando sobre a importância das empresas adotarem IA, de projetos fazerem uso da IA, etc. Então, como que isso se encaixa para quem está na presidência da empresa, para quem está definindo de fato a estratégia e o futuro da empresa? Como eu comecei dizendo, a IA para mim representa uma grande oportunidade de você endereçar melhor ou resolver melhor, de forma mais adequada, problemas que eventualmente tenhamos à frente. Então, a estratégia não é buscar a IA pela IA, simplesmente buscando onde implantar a IA, onde implantar essa nova tecnologia. Mas o primeiro passo, que é o mais importante, identificar para cada problema que tenhamos que resolver, como eu posso eventualmente aplicar a IA. Nós temos uma situação peculiar no uso da IA,
esse momento, vamos dizer assim, muito importante da reforma tributária, onde representa um desafio tremendo às empresas, milhares, milhões de empresas, milhares de cidades e um país inteiro envolvido numa mudança estrutural. A IA pode ser uma ferramenta a endereçar esse grande problema. Mas o fundamento é não perder de vista que a IA é apenas uma ferramenta que, se adequadamente implementada, vai trazer grande valor. O ponto fundamental é buscar valor com a implementação da IA. E não esquecer que o ser humano é o ponto central nessa questão. Eu preciso manter, salvaguardar o ser humano como quem toma a decisão, quem é responsável por fazer acontecer, mesmo que com uma ferramenta nova, mudando a perspectiva de como fazer as coisas, mas ele permanece responsável. E a gente chama esse conceito de Human in the Loop, ou Human on the Loop, num nível um pouco mais avançado. De toda forma, ele participa sempre do processo onde eu tenho um problema sendo resolvido com a utilização de uma tecnologia como a IA, mas ele tomando as decisões. E essa decisão que ele vai tomar num processo novo, renovado, reformatado, para resolver um determinado problema, não pode ser simplesmente uma participação simbólica. Ele tem que efetivamente ter conceitos, contexto e condições de validar recomendações e de validar decisões que estejam à frente, providas por uma ferramenta de IA. Fundamentalmente, o valor humano permanece à frente, mas agora muito mais engrandecido em termos de competência, em termos de capacidade que está estendida pela nova tecnologia. Até porque, né, Maurício, quando a gente fala de accountability, se acontecer um erro, não adianta a gente falar a culpa foi da IA. Então, eu entendo que quando você fala sobre o humano no loop, existe o aspecto importante do humano, ele entender o que tá sendo gerado ali de output, ele saber criticar, ele saber avaliar e não simplesmente pegar o resultado pronto, né, e simplesmente passar para frente. O quão importante é o humano, né, estando dentro desse loop aí, ele ser criterioso em relação a isso, quanto a gente tem que tomar de cuidado para que não vire um bypass e, consequentemente, você possa reduzir qualidade, introduzir problemas. Qual a importância desse humano aí no loop? A responsabilidade no final é sempre de quem toma a decisão. E a decisão tomada por uma ferramenta, com certeza, não tem uma responsabilidade corretamente definida. Então, as empresas e a sociedade como um todo precisam ter clareza de que qualquer coisa que seja feita pela IA como ferramenta demanda uma responsabilidade claramente definida. E isso só se pode obter através de uma definição de uma pessoa no processo. E a responsabilidade no final, mesmo que seja técnica ou estendendo um pouco além disso, uma responsabilidade moral, só é possível se tivermos a pessoa no processo interagindo e com a sua capacidade aumentada pela nova tecnologia. Nós já temos um problema muito sério na sociedade hoje devido à aceleração da implementação da IA em todos os setores, em todas as áreas que nós convivemos nas empresas, e está acelerado. No entanto, existe uma simetria jurídica em termos de legislação, onde a gente precisa considerar as consequências do uso da tecnologia. E isso está um pouco atrasado e caminha num passo mais lento do que a própria implementação da nova tecnologia. Então, precisamos pensar também como gerir as consequências da implementação da tecnologia. E, com certeza, tendo a pessoa no loop, tendo as pessoas no processo, decidindo, validando, a gente tem uma perspectiva melhor de trabalhar as consequências de todo o processo que nós temos. Agora, você comentou uma questão, Maurício, sobre a velocidade da tecnologia. Então, a velocidade também dos próprios processos, de evoluir os processos, todas as metodologias e também o próprio preparo humano é importante. A tecnologia por si só não pode ser a bala de prata e só ela que evolui. A gente precisa também ser capaz de adaptar todo o restante que está em volta da tecnologia, correto? A tecnologia é muito poderosa. Nós estamos vendo a cada
momento novas possibilidades de obtenção de resultados com a tecnologia. No entanto, o ser humano precisa estar preparado para exatamente nos processos, nas validações, nas aprovações, terem competência, terem capacidade de usar essa ferramenta de forma adequada. E para isso, o ponto fundamental é a formação. Nós precisamos investir muito na formação das pessoas para que consigam, nos processos com uma nova tecnologia, tipo inteligência artificial, efetivamente estarem num papel preponderante, salvaguardando a sua responsabilidade e, ao mesmo tempo, conseguindo acelerar e obter novos resultados, resultados de níveis mais altos. Roberto, como que a Syncro ela tem pensado em usar essa transformação da IA para melhorar a experiência dos nossos clientes, para conseguir gerar mais valor dentro do ecossistema fiscal e tributário? Legal, boa pergunta, Bruno. A gente já vem trabalhando um tempo internamente, né, aprendendo a usar, se preocupando com algumas questões relacionadas a como garantir, né, que os dados, né, que são utilizados estejam seguros, protegidos, criptografados, enfim, toda a segurança necessária para o uso dos dados é algo que faz parte do alicerce. E se a gente não se preocupa com isso, a gente sai usando a IA de forma desenfreada, como acontece em alguns casos. Então, assim, a gente pensou em fazer um uso da IA dentro dos produtos da Syncro, né, através de uma jornada de amadurecimento. Vamos separar aqui mais ou menos umas 4 etapas. Então, a gente começa fazendo uso de uma IA reativa, né? A IA reativa é a que a gente está mais acostumado a fazer aí, usando o ChatGPT, Gemini, os mais conhecidos. Então, nessa etapa, o usuário faz uma pergunta, né, que a gente chama de prompt, e a IA responde dando algumas sugestões. Então, depende do usuário interagir com ela. Então, o usuário, né? É o uso mais tradicional. O uso mais tradicional, isso. Até como fora do trabalho, a gente faz uso da IA para, né, de forma reativa para... Está no nosso cotidiano. Está no nosso cotidiano, para esclarecer dúvidas que a gente tem sobre qualquer assunto. Passando dessa etapa, a gente já vai para uma IA que faz uso de agentes supervisionados. O que é isso? Eu pergunto para a IA alguma coisa, através de um prompt, e a IA me responde com alguma sugestão, mas ela já tem a capacidade, através do agente, de interagir com o produto. Então, ela pode executar ações. Então, assim, você pode perguntar para a IA, vou dar um exemplo aí da reforma tributária, se eu tenho alguns eventos disponíveis ali para geração, né? Na reforma tributária foi introduzido um mecanismo novo, né, de geração de eventos. E ela pode me responder, sim, baseado nos seus documentos fiscais ou algumas configurações, tem aqui alguns eventos pendentes. E ela já pode dizer, você quer que eu gero esses eventos para você? Uhum. Ao invés de só dar a sugestão e o usuário ter que fazer, ela já pode fazer para ele. E sempre pensando que essas ações têm que ser ações de baixo risco, né? Até um gancho, né, que o Maurício falou, você não pode deixar na mão da IA fazer coisas que podem te comprometer, né, até para a conformidade fiscal, né? Ela não pode tomar decisões sem ali o consentimento do usuário, né, e desinforma... É o caso do humano no loop ali. É o caso do humano no loop. Então, essa é a segunda etapa que a gente colocou como a jornada, né, para a implementação da IA. Depois, a terceira seria o monitoramento proativo e insights. Então, o que acontece? Ela fica monitorando o uso do sistema pelo usuário, olhando os dados, documentos fiscais entrando, eventos sendo gerados, e a partir daquilo, né, de uso desses dados, ele gera alguns insights. Então, assim, o usuário não faz nenhum prompt. O usuário não pergunta nada para o sistema. E o sistema, ele traz ideias para o usuário. Então, sei lá, eu posso falar assim, ó, baseado aí nos seus últimos meses de apuração, identifiquei um comportamento, um padrão de comportamento,
e estou sugerindo para você criar uma regra, né, para que aquele comportamento que você tinha que você fazia manualmente, você não precisa mais fazer. Então ele te traz ideias sem que você peça ajuda para IA. E por último, né, é uma automação de atividades, a quarta etapa, uma automação de atividades repetitivas. Então aqui também entra a questão de atividades repetitivas do usuário que dão trabalho para ele e que tem baixo risco, né? E então assim a IA pode executar essas ações de correção de dados, ajustes que ele precisa fazer toda semana, todo mês. Ela faz isso por ele de forma automatizada, sem que tenha uma interação dele. Então acho que são esses 4 etapas que a gente pensou e que a gente imagina que leva valor, que agrega valor para os usuários dos sistemas fiscais. E você comentou sobre essa parte das tarefas repetitivas, né? Ou seja, a depender do nível de complexidade ou do quanto você precisa desse consentimento humano, são os pontos onde você pode deixar a IA trabalhar sozinha, Sim. né? Ou, executando num loop ali algumas atividades, como você citou, né, de ajuste de dados. Mas tem casos que a IA detectando, por exemplo, uma situação anormal, ela pode alertar, mas aí requer o humano fazendo essa análise e no final das contas ele tomando a decisão se acata ou não aquela sugestão da IA. Exceções que vão aparecer dentro desse fluxo automatizado não vão ser seguidos, né? Ele tem que parar e exigir esse complemento, essa aprovação, essa autorização, a interação humana. Então, de fato, é previsto que quando encontra-se uma exceção fora dessa regra bem definida, que não traz risco para a empresa, tenha o humano interagindo nessas exceções. Perfeito. E tudo isso que você falou, a gente vê que IA é muito mais que só plugar um modelo, colocar um chat e ficar fazendo perguntas, né? Então, você citou sobre fazer ações, sobre a questão de monitorar dados, etc. Tem muitas camadas que precisam ser desenvolvidas e integradas, né, com os próprios modelos para a gente, de fato, conseguir gerar valor. Além dos cuidados, como você citou, né? O que a IA pode e não pode fazer, quando que ela precisa de um consentimento humano. Então, não é só pluga um modelo e está pronto a solução. Tem todo um ecossistema ali para uma solução de IA funcionar, correto? Tem, perfeito. E quando a gente fala um pouco sobre guardrails, esses guardrails eles ajudam, né, quem usa o sistema através da IA não ultrapassar algumas fronteiras que são consideradas impróprias. Então, eu não posso permitir que o usuário faça uma pergunta num prompt que esteja relacionado à sua negação de imposto. Como que eu faço para burlar, né, determinada regra fiscal? Então, ela tem que ser capaz de definir essas arestas e responder coisas que, de fato, são conformes, né, à lei. De acordo com as legislações vigentes, de acordo com regras da empresa, e não permitir que ela ultrapasse esses limites. Isso pensando na questão de legislação. Além disso, nós temos a preocupação com os dados, né? Muitos desses exemplos que eu passei fazem uso de dados, né, da base de dados de cliente. Então, assim, é um cuidado enorme que você tem que ter, que assim, os dados têm que estar totalmente separados. A IA não pode usar dados de empresas diferentes, né? Ela não pode estar dentro da mesma caixinha. Então, o cuidado de separação, o isolamento dos dados, ele é fundamental. Tem que ter toda uma engenharia ali para você conseguir isolar os dados, anonimizar quando preciso, etc. Por isso que essa fundação para você conseguir chegar até a funcionalidade para liberar para o usuário, ela é a mais custosa, ela é a mais difícil, né? Ela é a mais trabalhosa. E quem não se prepara, né, fazendo isso antes e, né, usa a IA como ela existe hoje, né, de forma desenfreada, você vai introduzir um problema que você vai descobrir mais para frente, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Um ponto importante também nessa frente é que a IA aprende, né? A IA, ela é treinada. Então, assim, você treina a IA com dados, né, e comportamentos, mas
a IA também, a gente, nessa fundação, eu tenho que tomar cuidado para não deixar ela armazenar dados sensíveis, né, do cliente. Ela pode até usar para ser treinada, mas ela não pode armazenar. Ela não pode manter aquilo ali, porque existem problemas de LGPD, né, e você tem um risco, né, um risco aí legal por trás que muita gente não toma cuidado, né. Legal. Maurício, e sobre tudo isso que o Roberto falou, como que a gente pode enxergar o impacto dessa transformação de IA no mercado como um todo e no posicionamento das empresas, principalmente dentro do nosso segmento aqui na parte fiscal? Perfeito. Eu acredito muito que no contexto atual, em função da mudança estrutural da reforma tributária, as empresas, os nossos clientes, têm um desafio tremendo à frente de conviver por um tempo com a legislação existente até pouco tempo e a nova legislação que acabou de chegar. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que conviver com duas legislações e muitas vezes vou conviver com duas soluções distintas e, ao mesmo tempo, tem que estar, de certa forma, sincronizadas. A IA e uma nova tecnologia como essa tem uma perspectiva, uma oportunidade de resolver esse problema ou ajudar o cliente a fazer essa transição e entrar num mundo novo, que é a proposta fundamental da reforma tributária. Essencialmente, uma tecnologia como essa precisa endereçamento do problema e não simplesmente investir por ser uma tecnologia que todos querem. A área fiscal tributária de qualquer empresa demanda também uma melhoria em termos de desempenho, em termos de resultados. E nós percebemos que no mercado as empresas têm represado demandas porque às vezes não tem ainda um suporte devido de uma tecnologia para ajudar a ampliar o escopo da área fiscal tributária. Com a IA, essa perspectiva muda completamente. E com a reforma tributária, associa-se um novo papel da área fiscal tributária na empresa, porque ela passa a fazer parte da linha de frente do negócio, junto com a área comercial, junto com a área de produto. Então, a IA é toda uma oportunidade nova para resolver um grande problema que nós temos nas empresas na área fiscal tributária com a reforma. Mas, voltando ao ponto básico, eu não consigo resolver um problema se eu não preparar adequadamente as pessoas, preparar adequadamente a governança, as consequências, como o Roberto estava falando. Eu posso ter uma Shadow IA sendo utilizada na empresa, isso pode trazer riscos sérios. Então, a preparação de uma governança, formação de pessoas, requer muito cuidado nos projetos e nos investimentos das empresas para a utilização dessa tecnologia. Maurício, eu achei interessante você comentar, a gente vive essa etapa de transição, ou seja, se já não era fácil a gente cuidar de todo o ecossistema fiscal, imagina agora convivendo com dois regimes ao mesmo tempo, ou seja, problemas nós temos muitos, né? E quando a gente fala de aplicação de IA, ela precisa, de alguma forma, estar orientado a resolver problemas. Eu vejo muitas notícias, muitas informações falando sobre metas de adoção de IA. É óbvio, todo mundo quer aplicar IA, né? Mas o quanto isso tem que estar direcionado para um problema real e, consequentemente, atrelado a um resultado. Ou seja, o que a gente está querendo? É aplicar IA ou melhorar uma eficiência operacional? Ou a gerar um novo resultado, criar novas features dentro de uma solução que vai ajudar o usuário? Existe um certo descolamento, assim, o quanto é hype no sentido de temos que usar e o quanto, de fato, ela está sendo aplicada para resolver problemas reais das empresas? Eu acredito que você colocou o dedo na ferida. Porque, no fundo, hoje nós vemos ainda resultados recorrentes frágeis em termos de adoção de uma tecnologia poderosa como é a IA. A essência para que consigamos alcançar bons níveis de resultados, de melhoria de resultados, é endereçar o processo. O processo onde eu quero obter uma solução nova para um problema existente. O problema hoje, de magnitude realmente grande, é a reforma.
Mas eu posso desenhar novos processos com o auxílio de uma ferramenta como essa, de uma nova solução baseada na IA, com o uso da IA, não a IA do lado do produto, mas a IA como parte do processo e com a formação adequada das pessoas. O uso recorrente disso pode levar a ter resultados recorrentes, mas desde que enderece problemas reais, processos reais. Não simplesmente o ufanismo de implantar IA e ficar apreciando o uso de uma IA, mas sem uma adoção adequada. E sobre essa questão das pessoas, né, Maurício, você falou muito sobre preparar as pessoas, o quanto o papel das pessoas diante de uma transformação é fundamental, é importante. Você citou o caso, né, até do humano no loop, o quanto é importante você ter o aspecto de alguém que vai, de fato, revisar, criticar e precisa entender aquilo que a IA está produzindo. A gente tem visto muitos comentários sobre o quanto a gente pode ter de débitos cognitivos, de pessoas simplesmente acatando, né, o output que a IA gera, mas não está entendendo corretamente, né, o que aquilo lá está acontecendo. O treinar as pessoas, eu vejo assim, não é, na verdade, para substituir propriamente aquelas tarefas, mas eu entendo que talvez seja para acelerar. No final das contas, você sempre vai precisar do aspecto humano, mas com um olhar, eu entendo, cada vez mais críticos. Porque se a IA vai automatizar tarefas, processos, eleva a necessidade do humano ali ter uma visão mais crítica, talvez um pouquinho até menos operacional, mas ela tem que ter uma visão mais crítica, mais apurada para conseguir, enfim, avaliar tudo isso que está sendo produzido. Faz sentido isso que eu falei? Faz muito sentido, Bruno, e principalmente eu colocaria uma palavrinha-chave, a confiança. Se eu não tiver a pessoa preparada, bem informada, capacitada, a IA é uma mera extensão de uma capacidade humana. Vai fazer mais rápido, vai fazer com a qualidade melhor, mas no fundo é a extensão de uma capacidade humana e eu preciso ter a pessoa entendendo isso, preparada para lidar com isso, com um nível de confiança equilibrado em relação a essa tecnologia. Se, por exemplo, a pessoa estiver ali validando uma recomendação, mas sem entender o contexto, sem entender de onde veio aquilo, como aquilo foi montado, foi trabalhado, foi analisado, para ele vai ser uma caixa preta e uma validação sem sentido. E ele vai desconfiar, eventualmente. Ou ele passa a confiar demais e ele começa a validar tudo que vem da IA. Então você tem dois opostos, né? Uma desconfiança e você não consegue fazer o processo produzir o resultado que quer com o uso de uma tecnologia e as pessoas, e ao mesmo tempo você pode ter o excesso de confiança e aí a pessoa valida qualquer coisa que vem da IA. Então pensar nesse equilíbrio requer que a pessoa esteja formada, esteja preparada para usar bem essa ferramenta e essa tecnologia. E esse excesso de confiança acho que pega muito também no fato da pessoa tomar o cuidado, né, para não se tornar até preguiçosa, né? Refém, né, da tecnologia. Exatamente, refém, sabe aquela coisa? Eu entrei com um prompt, por exemplo, gerou um resultado, muitas vezes um resultado grande, complexo, muitos números, planilhas para revisar. Você só bate o olho e quer saber. Então, eu entendo que não só uma educação, uma capacitação das pessoas no aspecto técnico, de entender o resultado, mas também comportamental, soft skills, né, no sentido da responsabilidade, porque a gente faz muitas analogias até com o aspecto de educação, né, que na educação você pode aplicar bem a IA no sentido de ajudar no estudo, no trabalho, etc., mas também pode usar para a IA fazer toda a tarefa e simplesmente passar batido. Você não aprende. No trabalho, não deixa de ser igual. Sim. Você acaba tendo muitas tarefas, mas o quanto você está sendo responsável, o quanto seu time está bem capacitado e entendendo os limites, né, para avaliar aquele resultado. E não simplesmente, poxa, tudo que eu estou revisando está indo bem, então eu começo a revisar cada vez menos, e quando vê,
sabe, tá passando sem nenhum Passando tipo sem nenhum filtro. de supervisão. Supervisão. São aspectos cuidadosos isso daí. Sim, tem um gancho, né, para o que a gente estava falando no início, sobre SOC 1, por exemplo. Então, às vezes, uma recomendação que não se sabe a origem, né, de onde veio aquela recomendação, só se tem a resposta de uma IA. A ausência dessa origem até atrapalha uma questão de auditoria dentro da empresa. Então, você está infringindo as regras de SOC 1, SOC 2 dentro das empresas. Então, assim, uma IA, pensando no mundo corporativo, né, dentro do sistema, ela precisa trazer junto com as respostas, junto com as recomendações, a fonte, né, de onde veio aquilo, né, como ela chegou naquela resposta, e não simplesmente dar a resposta para o usuário. Então, acho que esse é um fator muito relevante, principalmente na nossa área, que envolve dados financeiros, fiscais, multas, né, por você tomar uma decisão errada. Então, como a gente falou no início, né, uma decisão errada, aceitar uma recomendação errada, pode ter um efeito financeiro por trás. Você pode, né, tá infringindo uma regra fiscal e ser penalizado por isso. Então, acho que ter por trás das recomendações a base legal, o artigo, o decreto, de onde veio, eu acho que é de extrema importância até para dar uma segurança para esse usuário que está fazendo uso das funcionalidades que usam por trás de uma inteligência artificial. E nesse sentido, além dessa segurança, precisa acrescentar uma boa governança em que você mantenha a responsabilidade nas pessoas, em que você consiga fazer uma boa gestão das consequências dessas decisões que são tomadas. Porque se eu não levar em conta isto, qualquer decisão tomada não tem consequência e aí pode ser um risco muito alto para a empresa lidar com essas decisões feitas apenas por validação simbólica, né? sem nenhum entendimento real da pessoa. Então, governança, formação das pessoas ainda faz parte muito importante do sucesso e de resultados recorrentes com a adoção de inteligência artificial. Legal. E a gente falou, né, sobre reforma tributária e Roberto, quais são os grandes desafios que a gente tem na reforma, na RT, durante esse período de transição que a IA, o Maurício citou, né? Eu vejo até um momento oportuno, né? Estamos diante do grande desafio da RT. Que bom que temos, hoje em dia, IA para nos ajudar. Para nos ajudar, né? Não, então, que perfeito. bom que o time ali casou. Eu também, né? Estamos na área tributária há bastante tempo. Quanto tempo a gente não ouve falar da reforma tributária, né? Não, perfeito. Bastante tempo. Então, o que a gente consegue usar da IA para ajudar na reforma e nesse período de transição? Tá, vou colocar alguns pontos, né, de desafios. Reforma tributária, constantemente ela vem sofrendo modificações de legislação, nota técnica, decretos, atos conjuntos, manuais, layouts, perguntas e respostas. Então, assim, como que um usuário interpreta tudo isso? Como que ele olha para essas mudanças que acontecem diariamente e avalia o impacto disso dentro das ferramentas que ele usa hoje? Ou até da operação da empresa. Então, a IA, para essa parte que tem um universo enorme de mudança legal e normas e coisas que estão saindo, aí eu acho que ajuda muito. Então, ela vem, é um desafio que eu acho que a gente tem para conseguir interpretar todas essas mudanças e trazer essas diferenças, impactos, né? Diferença de como era antes e a partir dessa legislação, o que mudou, quais são os impactos nos sistemas e até, de repente, atribuir tarefas que a empresa precisa fazer, porque nem sempre ela vai conseguir te dar a resposta pronta, mas ela pode te indicar o que você tem que fazer dentro da empresa mediante aquela mudança legal que saiu. Então, esse acho que é um dos grandes desafios que a gente tem. Nós temos também, por se tratar de um momento novo, a gente sabe que aquelas operações fiscais que eram feitas antes, até por regimes especiais,
Hoje, na reforma tributária, muitas delas não estão totalmente claras. Então, assim, abre uma lacuna, né? E para a gente explorar esses cenários novos, entender quais são esses cenários, pensar se esses cenários são relevantes para a operação da empresa, o que muda de como era antes para como vai ser agora. E agora a gente tem uma coisa que eu considero um grande diferencial, né, que é a tomada de crédito, né? A gente tem essa questão de pagamento. Então, a dinâmica não é só trocou tributo e a alíquota é diferente, mas você tem uma mudança considerável ali na reforma tributária, no fluxo, né, de como que os débitos e créditos vão acontecer agora. Não, perfeito. Esse é um próximo ponto que eu ia colocar. Então, assim, a parte dos créditos, ela é totalmente relevante na reforma tributária. Então, analisar os créditos, fazer provisões, né, para os próximos meses, saber se os fornecedores estão pagando dentro do prazo que você espera para você conseguir fazer o aproveitamento do crédito dentro do seu período. Isso, o Maurício pode falar até melhor do que eu, né? Isso afeta diretamente o fluxo de caixa da empresa. Então, com a reforma tributária, a IA pode ajudar a olhar para esse histórico, né? Para olhar para esse comportamento de cada um dos fornecedores, saber se eles estão pagando ou se está deixando de aproveitar o crédito quando deveria. E o foco nessa parte de créditos, acho que é fundamental. Bom, o que mais que nós temos de desafios? Eu acho que com a reforma tributária, novos processos vão aparecer. Não estou falando de processos já existentes hoje, né? Como a gente falou, automatizar um processo, às vezes, que não é tão bom, aí não vai ajudar. Mas agora eu entendo que novos processos vão acabar aparecendo e esses processos poderiam nascer já de uma forma mais próxima do automatizado. Então, a IA pode nos ajudar a identificar quais são esses cenários novos e já nascer de forma automatizada, onde a empresa tem um ganho ali na operação. E tem um ponto também, Roberto, que eu queria que você comentasse um pouco, que é sobre os dados. Você citou, por exemplo, algumas questões de embasamento, né? A importância da gente citar um embasamento legal, etc. Sim. Então, a IA, o contexto da IA, você precisa zelar muito pelos dados, né? No sentido, a IA não pode usar para o reasoning dela, por exemplo, uma norma que já foi substituída, que já está com texto inválido, etc. Então, além, óbvio, né, de todas essas preocupações e desafios que a gente já comentou, o dado que o próprio, né, as empresas têm que cuidar, né, ele é fundamental, né? Ou seja, essa gestão e assegurar quando que eu tenho que descartar um dado, quando que aquele dado deixou de fazer sentido e eu tenho que tirar para a IA não alucinar, etc. E chegar com um dado de qualidade, ele é fundamental, correto? Não, correto, muito importante, né? A gente trabalha muito com vigência, né? Tem uma legislação nova que é a partir de uma data, e dependendo de como a IA tem por trás, né, os documentos, né, que ela usou para ser treinada, né, para responder para você, ela pode te dar uma resposta de algo que já não é mais válido. Então, isso é totalmente fundamental para a resposta da IA ser muito mais assertiva, muito mais... vamos dizer assim, o que o usuário precisa naquele momento. Então, a data é importante, às vezes o universo do estado que você está, falando da parte fiscal, em que estado que você está, que operação que você está, né, consultando, por exemplo, de uma legislação, ela é totalmente importante. E você citou o caso até do estado, né? A IA, o interessante também é você dar o dado correto. Também aquela questão, na dúvida, entrega tudo. Não, também não é por aí, né? Você precisa, de uma certa forma, segregar e dar a informação correta e a mínima possível para a IA conseguir trabalhar. Perfeito, é isso aí. E assim, nós temos hoje um time, né, que faz esse tipo de acompanhamento, né, para até alimentar
essa parte de legislação, toda essa parte de legal, né, que a IA precisa usar. É diferente de você usar, como a gente estava falando no início, um chat GPT que usa o que está publicado por aí. Então, aí você tem documentos oficiais, documentos não oficiais, né? E aí, de fato, a resposta ela pode não ser 100% assertiva. O que a gente chama são as IAs de uso geral, né? De uso geral. Na Syncro, normalmente, a gente já trabalha com os guardrails e todo esse contexto que coloca a IA dentro só do universo fiscal tributário. Isso, põe ela no trilho, né? Não deixa ela desviar para outros, com outras informações que não são relevantes. Maurício, e os desafios não são apenas tecnológicos, né? Eu acho que quando a gente fala sobre IA, existem riscos, né? Existem desafios também em todos os níveis, né? E o cuidado não é só de usar o dado correto, sanear o dado corretamente, mas tem mais cuidados que a gente precisa tomar. Eu vendo as respostas do Roberto, é muito interessante pensar que algumas décadas atrás a gente discutia a introdução do computador na área fiscal tributária, na área financeira, na área... deixou de ser apenas um objeto da área de engenharia, de tecnologia, né? E se espalhou pela empresa. E eu me lembro, nessa época, se falava muito da questão de garbage in, garbage out. Ou seja, se você tem um processo inadequado, o computador só vai fazer o teu processo inadequado de forma muito mais rápida. Então, quando a gente fala da introdução de uma tecnologia como essa, poderosa, e realmente vale a pena, você pode correr o risco de querer fazer as mesmas coisas que faz hoje com uma tecnologia dessa. E aí, por isso, os resultados serão ruins, porque o processo eventualmente é ruim, e além de ser ruim na tecnologia atual, será pior ainda com o uso de uma IA. Então, eu preciso focar efetivamente em resolver um problema, mas pensar no processo que eu preciso ter com a IA para resolver esse problema. Esse é o primeiro passo, como aconteceu 40 anos atrás, 50 anos atrás, quando a gente espalhou o computador nas empresas. E o problema que existiu lá também, continua existindo hoje, é a questão humana. Como o homem vai participar desse processo sendo responsável? Entra a questão de formação. Então, um grande medo que existia, poxa, mexer com o computador, eu nunca aprendi, não sei como fazer isso. E as pessoas que estão hoje nas áreas das empresas também podem pensar da mesma maneira. Eu sei mexer no computador, mas eu não sei mexer com IA. E aí, como é que fazemos? Precisamos efetivamente formar as pessoas, investir com a formação das pessoas, porque no fundo é aumentar a capacidade dessas pessoas. Essas pessoas, há alguns anos atrás, não tinham computador. O computador aumentou essa competência, essa capacidade. Com a IA, nós teremos um outro salto e precisamos preparar essas pessoas para saberem e terem condições de fazer esse salto. Então é uma questão chave de governança, de responsabilidade, porque no final as pessoas continuam sendo as responsáveis no aspecto técnico, no aspecto ético, moral, pelos resultados que nós teremos nos nossos processos, nos resultados das empresas. Então, se a empresa sai correndo para investir dinheiro porque é hype, porque é uma tecnologia avançada para parecer bem, provavelmente o resultado talvez não seja adequado, não seja como a expectativa que se coloca. Então, esse é um problema muito sério. E muitas atividades que hoje são performadas, são desempenhadas por pessoas, poderão ser feitas pela IA, mas eu também terei novas possibilidades de novas atividades que não existem e que a IA vai abrir espaço para que essas pessoas desempenhem essas novas atividades. Por isso, o desenho de um bom processo, ter pessoas bem treinadas, bem formadas, mais do que treinar, formar pessoas com competência para fazer análise, para fazer crítica. E aí a área fiscal tributária passa para um outro patamar, participando diretamente do negócio e não estando um passo atrás, mas estando junto à frente do negócio, contribuindo e expandindo com o uso de uma tecnologia como essa. Ô Maurício, você citou a questão do medo das pessoas em relação ao novo, né? Acho que quando a área fiscal, antigamente, era tudo no papel, né? Toda a parte fiscal, escrituração e apuração eram pilhas e mais pilhas de papel, né, dentro dos departamentos fiscais e
E aí você teve a introdução, né, da automação, né, veio o digital e começou tudo a se informatizar. Esse medo já existia lá, né? Ou seja, como que vai se dar o trabalho, né? Um computador fazendo aquilo que eu fazia na calculadora, no papel, na mão, etc. E a gente superou isso daí. A gente foi adaptando os processos e as pessoas. Dá para dizer que é a mesma coisa que a gente está vivenciando agora? Bruno, nós estamos numa fronteira nova, diferente, mas o pensamento básico permanece aquele de que a IA, até o próprio nome diz, né? Inteligência artificial, porque pressupõe a existência de uma inteligência humana, natural, que não é artificial, ela representa, no fundo, uma extensão de uma capacidade humana, porque faz mais rápido, porque faz um maior volume, assim como qualquer tecnologia trouxe uma extensão de uma capacidade humana. Nós tínhamos a capacidade de um ponto A a um ponto B, andando, caminhando, correndo. E depois surgiu a roda, surgiu o carro, surgiu o avião. A gente não voa, mas o avião trouxe a capacidade de se locomover em distâncias muito maiores. Então, toda tecnologia necessariamente envolve uma extensão de uma competência, de uma capacidade humana. A IA também vai trazer isso. Mas, para bom uso, o uso adequado, principalmente pensando nas consequências, e particularmente nas consequências éticas e morais que se discute hoje na sociedade, salvaguardando a dignidade da pessoa humana, precisamos que essa pessoa humana esteja preparada, precisa ser bem formada. E a competência das empresas está fundamentalmente em preparar os seus times, as suas equipes para mudar os seus processos com novas ferramentas, com novas soluções, numa mudança estrutural como é a reforma tributária. Esse é o desafio que eu acho desafiador, motivante, mas é enorme. Esse desafio, eu acho que ele é um dos maiores que a gente tem. Até voltando um tempo atrás, quando foi introduzido o computador, depois a gente evoluiu bastante tecnologia, a gente ainda encontra profissionais trabalhando com Excel, né? O Excel é uma ferramenta fantástica. Confia no Excel, né? Isso, é uma ferramenta fantástica. Eu lembro, quando eu comecei na tecnologia, não tinha Excel. O Excel foi um avanço tremendo. E aí, ainda hoje, temos departamentos que funcionam com a base do Excel. Exatamente. Então, sair do Excel significa sair de um processo que tem que ser diferente com a tecnologia. Então, o Excel foi uma mudança, um paradigma monumental. E agora, a saída do Excel é outro paradigma. E a IA é o novo Excel, será? Então, e a preocupação é assim, o Excel é uma ferramenta poderosa e a gente já sente um pouco de resistência, né, daquelas pessoas que se sentem bem com o Excel em abrir mão dele. Então, assim, com a IA, eu acho que esse desafio da capacitação, né, dos times se engajarem ali a usar a inteligência artificial. E às vezes eu comparar dois relatórios em Excel, eu não preciso fazer isso na mão, não preciso usar fórmulas, né? A IA já me ajuda hoje em dia nisso. Eu acho que vamos dizer assim, a dificuldade de convencer talvez a equipe, principalmente aqueles que são mais, não antigos, né? mais experientes. Tradicionais, eu acho que vai ser um grande desafio. O ponto fundamental é não rejeitar o avanço tecnológico. Perfeito. É abraçar o avanço tecnológico, mas de forma adequada, endereçando corretamente a implementação dessa tecnologia de uma forma estratégica. Eu preciso resolver um problema, não ter uma nova tecnologia implantada e usar uma nova tecnologia para resolver o problema. E a reforma, eu acho que traz vários problemas para a gente resolver. Essa é a perspectiva fantástica que nós temos no momento. E deixar claro, porque assim, a resistência de adotar pode vir atrelado a uma preocupação sobre a sua permanência, né? Então, assim, o quanto disso pode tirar o meu emprego. E isso tem que deixar claro, né? Como a gente está falando aqui, né? O humano tem que permanecer, o humano faz parte desse processo. Se ele não entender isso, ele pode ouvir notícias que saem aí na imprensa que a IA vai substituir, né, X% dos empregos, né, em determinadas empresas. E acho que é isso que pode levar um pouco de receio de adotarem, né, esse tipo de tecnologia. E a clareza na implantação de uma tecnologia para resolver os problemas está em exatamente comunicar adequadamente para as pessoas o que é necessário fazer
primeiro, buscar formação. Segundo, mudar o escopo das atividades. Eu deixaria de fazer atividades repetitivas porque eu tenho uma ferramenta poderosa, mais ágil, mais rápida, que processa, que me apresenta recomendações e eu posso validar ou não. Então eu preciso me preparar para validar. Então é um outro patamar. Essa comunicação, essa gestão com as pessoas, as empresas têm esse desafio muito forte hoje. E tem que andar junto com o projeto de implantação da mudança da reforma tributária, utilizando a inteligência artificial, mas não como algo que anda junto, algo que está imerso nos processos, está pensado nos processos, está melhorado nos processos, visando certos resultados, para não frustrar expectativas. E usar o tempo que sobra, né, com a substituição dessas atividades repetitivas com atividades nobres. Eu vou ampliar o meu leque de oportunidades de entregar melhores resultados onde eu tinha demandas reprimidas, demandas represadas, né? Então, eu tenho um avanço tremendo que as empresas poderão fazer agora. E todos temos demandas represadas, né? Eu vejo mais, né, Roberto, que a gente deveria olhar não como um inimigo, como você falou, eu tenho medo da IA substituir o que eu faço, mas como um aliado. Como um aliado, com certeza. Da mesma forma que eu entendo que hoje em dia muitas coisas que a gente faz no dia a dia a gente não faria sem o Excel. Lá atrás existia esse mesmo medo, né? Então, e de fato, o Maurício comenta muito sobre essa questão da formação e eu vejo assim, o que a gente desconhece, a gente normalmente teme. E no primeiro episódio... É do ser humano, é do homem, das pessoas. Exato. No primeiro episódio dessa temporada, quando a gente conversou com o Guilherme Dias, ele deu uma dica que eu achei sensacional. Ele falava, comece pequeno, pelos projetos que representam baixo risco dentro da sua empresa e aprenda. Aprenda, meça. E não tenha medo de errar. Isso. Eu acho que esse é um aspecto fundamental. Né? E é até interessante que você pode até usar a própria IA no sentido para ela te ajudar nesse aprendizado. Eu me lembro uma ocasião, meu filho, ele estava com uma dificuldade nos prompts, né? Pediu uma ajuda para mim, eu falei, pede primeiro para a IA, pede para ela te ajudar, se você não está entendendo o que você deveria fazer, né? E de fato, né? Ele ficou um tempo ali. Então, muitas vezes é aquele aspecto de você vencer e você criar, digamos, um ambiente onde você coloca os guarda-reios necessários para poder errar, né? Ou seja, um projeto menos crítico, alguma atividade interna, e adota a IA, usa a IA, e com o tempo você de fato vai ver coisas, como o Maurício falou, de mexer no processo, aquela atividade que você fazia muito bem. Eu acho que no fundo dói um pouquinho você saber, poxa, eu faço tão bem isso daqui, agora a IA, com um clique, com um prompt faz melhor. Uhum. Mas veja pelo outro lado, o fato de você não fazer aquela tarefa vai te dar a oportunidade de você endereçar demandas represadas, melhorar processo, olhar para outros tipos de problema. Então, é a questão de você não olhar como inimigo, mas olhar para aquilo que vai te levar para um outro patamar. E nesse sentido, Bruno, eu acredito que o papel mais relevante a ser considerado é da liderança nas empresas. Se a liderança não perceber o potencial que existe nessa ferramenta, a própria liderança não vai considerar efetivamente nos processos. E a liderança que pode conseguir chegar lá na obtenção de resultados muito interessantes é aquela liderança que vai mediar o tempo todo a implementação de novos processos com uma ferramenta desse tipo. Mas não uma liderança comando e controle, uma liderança que efetivamente vai mediar, questionar até onde podemos ir em cada passo de cada processo. Então, a formação da liderança também requer um cuidado muito especial e principalmente que a liderança é quem vai conduzir, mostrar os caminhos e efetivamente levar uma equipe a atingir níveis de performance muito alto com ferramentas desse tipo. Então, a liderança tem um papel-chave. E essa perspectiva, todo mundo está falando do profissional dentro do processo, no operacional, mas tem que se preocupar também com a formação da liderança, porque muitas vezes a própria liderança está distante do uso da IA, está distante do uso computacional, está distante do uso da solução, porque quem efetivamente acessa uma solução fiscal tributária é o usuário, não é o gestor.
Então, temos que trabalhar a cabeça das pessoas que lideram nas empresas, para que entendam como devemos conduzir essa nova realidade numa reforma tributária, com o uso de uma tecnologia nova, num processo que vai ser diferente. Então, a liderança que muitas vezes foi bem sucedida na maneira antiga que existia, ela tem que entender qual é a nova realidade à frente. E temos que investir nisso. E a gente falou ao longo da nossa conversa muito sobre adotar a IA dentro do universo fiscal, a gente falou muito de reforma tributária, mas a gente também consegue usar a IA internamente para processos normais do nosso dia a dia, né? Então, assim, a gente não necessariamente precisa pensar na IA como propriamente um produto final, mas como, você citou até um termo, né, Roberto, o copiloto, né? Mas o copiloto no dia a dia. É possível a gente usar no dia a dia e ter ganho de produtividade? Eu sei que muita gente que está nos ouvindo deve pensar, pô, hoje em dia eu praticamente não escrevo um e-mail sem a IA fazer aquela revisão final, etc. Mas acho que vai muito além de só usar para revisar e-mail. Não, com certeza. Antes de falar isso, eu vou puxar o gancho até dessa parte interna, né? Usar a IA internamente, do que o Maurício estava falando. Dentro da Syncro, a gente já vem trabalhando com IA faz um bom tempo. E no início desse trabalho, a gente não conseguia o engajamento que a gente, né, esperava. Então, assim, com o passar do tempo, né, a liderança foi entendendo, a gente foi, vamos dizer assim, capacitando, fomos orientando, né? A gente levou para a liderança o valor que a IA poderia trazer dentro dos processos dentro da empresa, e aí a gente começou a perceber naturalmente o uso daquilo que a gente vinha fazendo. E aí, o que a gente usa hoje? O que a gente pode, né, usufruir dentro da empresa da IA? Né, o próprio copiloto, como você falou, para nos ajudar em tarefas às vezes mais simples, coisas que eu demorava meia hora, né? Agora eu posso fazer em poucos minutos, ali, ou até segundos. Você vê muita gente trabalhando com atas de reunião, né? Isso você ouve em qualquer lugar, né? Não, mas não faço mais ata de reunião. Agora até as ferramentas, né, de reunião já tem isso, às vezes, nativo lá dentro dela, né? Que ela transcreve tudo que todo mundo falou e no final gera uma ata ali muito bonitinha, um ou outro ajuste ali que você precisa fazer. Falando dentro de engenharia, a gente usa para outras coisas também, né? A gente acaba fazendo manutenção de software e a gente precisa olhar para o nosso histórico, né? Que módulo que a gente tem que tem uma incidência maior de bug, que característica daquele bug, né? Que a gente tem que se preocupar mais. Para a gente tomar algumas decisões ali mais assertivas para melhorar a qualidade do produto. Então, a gente usa a IA fazendo clusterização baseado em todos esses dados que a gente tem, que a gente colhe desde um chamado, né, que a gente tem na abertura ali por um cliente, até com as atividades de desenvolvimento, as issues dentro do Git. Então, o conjunto dessas informações nos traz uma relevância muito grande para a tomada de decisão, para que caminho seguir, se eu devo investir mais num módulo, investir menos no outro. Então, essa é uma parte também bem relevante que a gente a gente já usa isso dentro da Syncro, mas de uma maneira geral as empresas podem fazer. E é uma coisa que dá para ficar não só dentro do ecossistema de engenharia de software, não, né? A gente consegue para tudo. Com certeza. Então, assim, esse é um exemplo. A gente também já usa isso dentro do nosso próprio suporte. Então, como que era antigamente? Um cliente reportou um problema, uma dúvida, alguém ia lá e tinha que procurar a solução. Às vezes a solução já existia. Então, ele tinha que usar a ferramenta de chamado e tentar descobrir uma solução. Hoje, com a IA, a gente consegue colocar todo esse universo dos últimos anos aí dentro dela e, de uma maneira muito rápida, ele consegue chegar em recomendações. Então, ele pode olhar ao mesmo tempo essa base de dados, olhar junto manuais dos produtos, junto com a legislação
e ali em pouco tempo ele chegar numa resposta muito mais assertiva para o usuário. Então a gente está falando de uso da IA, por exemplo, no atendimento e suporte. Isso é um outro lugar muito relevante. Também usamos a IA dentro da Syncro na parte de interpretação legal. Então, o que a gente demorava, às vezes, semanas para ler uma legislação imensa, dias, né? Agora a gente consegue extrair dela pontos relevantes que são necessários para uma tomada de decisão, mas não tira a necessidade de fazer a leitura, mas você consegue respostas mais rápidas. Acelera, né? Acelera o processo. Então, eu não preciso esperar uma semana para discutir um assunto de uma legislação que saiu ontem. Eu consigo imediatamente olhar para um resumo, olhar para um resumo daquela legislação e tomar algumas decisões frente a isso. E, em paralelo, vão continuar fazendo a interpretação legal como era feita anteriormente. E a gente consegue, né, Maurício, aplicar em todas as áreas. A gente falou muito da parte de engenharia, fiscal, mas eu imagino que todas as áreas, né, RH, marketing, comercial, até o CEO da empresa, todo mundo pode se beneficiar quando a gente fala de aquelas tarefas do dia a dia com o uso de inteligência artificial. Certeza. Desde que a gente busque sempre um ganho de valor, eu adicione valor pelo processo, resolvendo um determinado problema, a IA é uma ferramenta maravilhosa, um avanço espetacular. Para isso, eu preciso me preparar para resolver e endereçar um determinado problema. Recentemente, a gente precisava discutir lançamento de produto, um produto novo. E a IA pôde nos ajudar identificando qual é a melhor oportunidade para cada um dos produtos em termos de retorno, basicamente trazendo análises que levariam semanas para a gente conseguir fazer se fosse manual ou à moda antiga, usando planilha, usando informações diversas coletadas ou mesmo pesquisas de mercado. A IA hoje faz isso rapidamente e eu consigo acelerar o processo de decisão de lançamento de produto com um apoio direto da IA. Mas eu tenho que repensar o processo, como eu vou pensar um novo produto, como é que eu vou aprovar o lançamento de um novo produto, como eu vou considerar o negócio em si, em termos de plano, de planejamento, de recursos necessários, qualidades e assim por diante. Então, em todos os setores está acontecendo um uso mais extensivo e intensivo da IA. Agora, a barreira natural continua sendo a pessoa. Nas áreas onde as pessoas estão mais preparadas, está avançando muito mais rápido. O potencial da IA está limitado na competência das pessoas de entender a ferramenta. Então, de novo, é aquela questão de investir nas pessoas que, por consequência, tenderão a utilizar essa ferramenta e acelerar os ganhos que a empresa possa ter. O Bruno, só para um gancho do que o Maurício trouxe, esse uso, além do valor, né, que você precisa observar, o quanto ele vai te trazer valor para você fazer uso da IA, tem que tomar muito cuidado com qual modelo que você vai usar e o que você está colocando para ela. Então, o exemplo lá do e-mail, né, eu vou colocar um e-mail lá para corrigir a ortografia ou escrever um e-mail mais bonitinho. Dependendo do que tem ali, você tem dados, né, sensíveis que você não pode colocar em qualquer IA. Você não pode soltar no ChatGPT porque é uma informação confidencial. Então, esse cuidado também precisa existir. Eu acho que ele faz parte da capacitação das pessoas, né? E a governança da empresa com relação ao tema de uso da IA nos processos. Chamam de Shadow IA, né? Então, tem que tomar cuidado. Eventualmente, alguma pessoa em algum lugar da empresa pode estar acessando uma IA de domínio público e vazando informações inconscientemente, por falta de conhecimento, informações relevantes e que deveriam ser confidenciais. Então, a governança também faz parte da questão de investir em pessoas. A governança está calcada na responsabilidade. Responsabilidade ética, moral, técnica, em primeiro lugar, né, com certeza, mas a governança precisa ser repensada com uma ferramenta dessa sendo endereçada em vários processos. É natural. E a gente está caminhando para a parte final aqui do nosso episódio e eu queria perguntar para vocês dois como que vocês enxergam o futuro da área fiscal com o uso de IA, né? Como que
A gente falou muito dos impactos, etc., mas a gente olhando para frente. Eu imagino que a IA vai permitir que a área fiscal tributária faça parte efetivamente do negócio como um todo. Primeiro, ela acrescenta informações rápidas, análises prospectivas em termos de o que acontecerá caso a decisão seja numa determinada linha, numa determinada direção. Então, essa identificação de risco, essa identificação de potenciais problemas que possam existir nas decisões que a empresa possa tomar em termos fiscal e tributário, poderá ser obtida com o uso da IA. Então, a área fiscal tributária passa a fazer parte do negócio, para as decisões principais que a empresa precisa tomar. E hoje, devido ao que se fala de carga tributária, pode ser grande ou pode ser pequena, depende das decisões que eu tome. Porque eu tenho boas alternativas a considerar nos negócios que eu vou trabalhar na empresa. E se a área fiscal tributária estiver municiada com dados, informações, avaliação de riscos, oportunidades, essa decisão de negócio será muito mais sólida, muito mais embasada, muito mais adequada para o futuro da empresa. Perfeito. Complementando a fala do Maurício, eu acho que a IA ela vai chegar um momento que ela vai se tornar tão natural que você não vai perceber que por trás daquilo que você está fazendo tem uma IA. Então, você vai usar o sistema. Por exemplo, lá no passado, a pesquisa, né, dentro dos sistemas pesquisas era uma novidade, né, quando surgiu, e todo mundo convivia sem. Hoje, pesquisa faz parte de qualquer operação do sistema, até ela tem que ter. E aí, fazendo uma analogia até na época que nós tínhamos, né, o guia, né, de ruas, né, para você navegar, e hoje a gente usa aplicativos. Tem gente hoje que se você não tiver o aplicativo, ele não sabe andar de carro. Então, assim, eu imagino que ela vai se tornar algo tão natural que as pessoas não vão perceber. E a gente vai enfrentar um problema que aquilo ali, a IA vai se tornar algo tão... As pessoas vão acabar dependendo muito do uso dela, mesmo que naturalmente, sem perceber. E que sem ela vai ter um pouco de dificuldade de fazer algumas coisas, né, que a IA faz. Então, essa preocupação, fazendo uma analogia até com essas ferramentas, né, de GPS que a gente usa hoje. Falando desse sistema, eu acho que a gente vai diminuir muito navegação hoje. Né? Hoje em dia, o usuário navega muito no sistema, sai de uma tela, vai para outra, vai para um relatório, vai para um dashboard, extrai um Excel, né, operação normal de qualquer sistema. Eu acho que isso vai diminuir muito. Vai ter menos navegação e mais análise do resultado, né, mais uso do processo, né, e a IA vai te guiar, né, ela vai te ajudar a navegar, vamos dizer assim, sem perceber, né. Você vai... E o Bruno falou do ecossistema, né, fiscal tributário, considerando no contexto da reforma tributária, eu não vejo um ecossistema como o nosso sem IA. A IA vai fazer parte naturalmente. Então, uma solução fiscal que não tem IA não terá lugar, não terá condições de prover às empresas, aos usuários, a uma solução adequada, resultados adequados. Então, toda solução terá IA, mas terá que estar na solução de forma inteligente, que permita que os usuários adotem adequadamente a ferramenta, usando efetivamente e confiando para validar as informações e entendendo o que está acontecendo. Então, a solução com IA não é uma solução ao lado da IA, mas a solução embedded, é a solução com a IA nos seus processos, usuários bem informados, isso tende a ser o normal, tá certo? E um nível alto de adoção. O problema muitas vezes pode ser a adoção, que é a restrição que a gente enxerga nas empresas. Novas tecnologias com baixo nível de adoção. E para isso precisa ter uma solução bem pensada, bem trabalhada com seus processos, considerando a IA como uma ferramenta normal,
até corriqueira daqui a um tempo, será usual, e o usuário preparado, treinado, bem formado para fazer uso daquilo e, consequentemente, adotar. Senão ele volta para a planilha. Ou no tempo antigo, não tinha planilha, voltava para o papel. Então, o retorno àquilo que é confortável, né? Então, a IA requer que se torne cada vez mais confortável para as pessoas o uso. Hoje a gente não sai numa cidade como São Paulo sem usar um navegador. Perfeito. Mas a gente se sente hoje confortável e a adoção é muito grande. A IA vai passar por um processo desses. E a solução que apresentar uma boa integração nos seus processos com o uso de ferramenta de IA permitirá uma adoção mais fácil. Esse é o foco. A adoção, facilidade de uso, inteligência no resultado para a validação final com o usuário bem informado. Muito bom, muito bom. Eu agradeço muito a participação de vocês desse episódio. Roberto, quais suas considerações finais antes da gente encerrar? Já queria agradecer a sua participação antecipadamente. Não, obrigado, Bruno. Bom, vou falar algo que você comentou, acho que o Guilherme chegou a mencionar no outro, né, um outro podcast que foi feito, que é as empresas não terem medo, né, de usar a IA e começarem devagar. Ciclos pequenos, ciclos curtos, com objetivos bem definidos, que processo que eu quero melhorar, ou que valor que aquilo vai trazer para mim. Define metas, define objetivos, mede o resultado e aí isso naturalmente vai melhorando, né? Eu acho que começar devagarzinho faz com que a adoção se torne mais tranquila, né? Se você achar que de uma noite para o dia vai mudar, né, e a empresa usar IA em todos os processos que ela tem, vai ser catastrófico, não vai dar certo. E outra preocupação, e acho que uma recomendação, é que as empresas invistam na governança, né? A gente sabe que existem vários modelos de IAs. Então, vai ter uma IA que é provida por um fornecedor A, por um fornecedor B, e ela tem que ter uma governança muito clara para fazer o uso da IA para um determinado objetivo, é esse que a gente tem que usar. Para fiscal, é esse que a gente tem que usar. Então, não pode achar que qualquer IA serve para tudo, até porque se pesquisar a mesma coisa, em duas podem ter respostas diferentes. Então, esse cuidado, falando para empresas, ele acho que é muito maior do que se a gente fala como um indivíduo, né? Então, acho que são essas recomendações que eu tenho aí, Bruno. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Falando desse assunto muito importante. Maurício, suas considerações finais? Bom, eu resumiria algumas coisas que eu já comentei na nossa conversa aqui, mas antes de tudo tem que começar pelo problema. Qual problema eu quero resolver? Esse é o ponto de partida em qualquer situação. Geralmente esse problema está associado a um processo que pode ser melhorado, que pode ter um resultado melhor. E aí chega no segundo elemento essencial. Eu preciso pensar em geração de valor, eu preciso ter resultado, eu preciso ter adição de valor na adoção de uma ferramenta como essa. Sendo que a própria adoção é um ponto-chave para conseguir essa geração de valor. O terceiro elemento é formar pessoas. E aí muitas vezes a gente faz conta de quanto eu estou treinando pessoas ou quanto eu estou investindo na formação das pessoas, não só treinamento no sentido de desenvolver habilidade numa ferramenta, mas muito mais formação em termos de análise, em termos de conhecimento, até aspectos éticos, morais, porque tudo isso estará envolvido na adoção de uma ferramenta como essa. Então, a formação de pessoas não é só colocar número de horas investido em pessoas, mas definir e discernir corretamente qual é a formação necessária para que eu tenha um bom profissional com uso num processo melhorado, um processo novo na reforma tributária. Então, o terceiro elemento a ser considerado muito fortemente é a formação das pessoas. E o quarto e último elemento seria o desenvolvimento de parcerias. As parcerias responsáveis de entendimento, o que significa a adoção de uma ferramenta como essa, de uma tecnologia como essa. Então, a escolha do parceiro correto, do parceiro que seja responsável na proposta de valor apresentada na solução. Então, são esses elementos básicos, eu acho que tem uma perspectiva muito bem sucedida. A tecnologia de IA, de inteligência artificial, chegou
ela está presente e depende de cada um decidir como usar, como implementar, focando no problema, focando na formação das pessoas e acreditando que isso precisa entregar valor. Se não entregar valor, não resolve nada. Ok, muito bom. Mais uma vez, obrigado, Maurício, Obrigado, Bruno. pela participação. Obrigado, Roberto, pela participação. E para você que nos acompanhou, também agradeço muito pela audiência. Compartilhe com a sua equipe. E para você conhecer mais informações sobre IA, sobre toda a transformação fiscal, confira todos os episódios dessa 5ª temporada do TaxTime na sua plataforma preferida. Muito obrigado e até mais.